Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no AgroRaça Podcast, o seu encontro mensal do agronegócio. Eu me chamo Anderson Santos Galvão e sou apresentador do AgroRaça Podcast e é um prazer ter você conosco nesse episódio. E o tema de hoje que nós vamos abordar, conversar, dialogar aqui é sobre as boas práticas de manejo na pecuária de corte. Então fique com a gente até o final porque eu tenho certeza que informações relevantes você vai levar através desse podcast. Hoje estou com dois convidados aqui, um maior, outro menor, mas ambos são grandes no conhecimento do assunto que nós vamos dizer aqui, né? Então é um prazer receber vocês no nosso estúdio. Távora, seja bem-vindo. Satisfação, Anderson. Obrigado pelo convite. Edinaldo, seja bem-vindo. Obrigado por você estar aqui com a gente, tirar um pouquinho do seu tempo, do tempo de vocês aí para a gente discutir esse tema. Seja bem-vindo. Eu é que agradeço, Anderson, pela oportunidade. E é sempre bom falar sobre a pecuária brasileira, que realmente nos estimula cada vez mais. E falar do assunto de hoje realmente vai ser fantástico. Maravilha. Para você que está com a gente, você talvez pode não conhecer os dois convidados, então uma fala para vocês se apresentarem, quem é o Távora, sua formação, com o que você trabalha, por que você está aqui hoje, né? Fique à vontade, meu amigo. Bom, meu nome é Távora Medeiros, sou médico veterinário, trabalho na área de pecuária de corte já tem por volta de 18 anos, comecei minha carreira muito cedo, né? Aí, entre 18 e 19 anos, lá em Anápolis, Goiás. E hoje trabalho na SEVA, que é a indústria de saúde animal, e onde a gente faz um trabalho hoje mais de consultoria, acompanhando mais de perto. Então acaba que a gente está sempre envolvido nos negócios que a gente atua, né? Tanto da indústria como no consumidor final, que é na ponta do negócio, né? Então vai para 12 anos que eu estou nessa área de saúde animal, tá? Direto na SEVA. Então a gente tem um pouco de bagagem, todo dia vem aprendendo um pouco. Maravilha. Edinaldo, conta pra gente quem é o Edinaldo, o professor Edinaldo aí, quem é você, sua formação, talvez quem é da região aqui da nosso Rio Verde, Goiás, onde a gente grava, né? O pessoal te conhece, né? Mas a internet nos possibilita falar, né, com o mundo, né? Então, se apresente. Bom, eu sou Edinaldo Nogueira, formado na Universidade Federal da Paraíba. É por isso que o pessoal me chama de Paraíba. Também professor da universidade aqui de Rio Verde por quatro vezes. E trabalhei também na cooperativa, na Comigo, como veterinário de campo. Também como coordenador técnico. Nesse trabalho a gente passou ali 24 anos e 6 meses, que foi uma oportunidade ímpar, né? De trabalharmos, de termos uma visão, tanto de geração, passando geração, né? E também trabalhando com muitos alunos que vinham de universidades, então isso realmente foi bacana. E também fizemos uma pós-graduação em lavras, né, na produção de ruminantes, na parte também de manejo e também gestão de pessoas e equipes. E hoje a gente trabalha, né, como autônomo e realmente tem sido muito bom trabalhar nessa região como autônomo. Maravilha. Então já vamos entrar com a pergunta que é do nosso tema, né? Nosso tema é boas práticas de manejo na pecuária de corte. Na visão do pecuarista, Távora, e depois você pode acrescentar na maneira que vocês quiserem. Na visão do pecuarista, o dono de fazenda, quais são essas boas práticas de manejo sanitário que a fazenda deve adotar? Hoje a gente tem duas características aí, né? Onde a gente entra muito na parte cultural e execução. O manejo sanitário correto, né? Que hoje você pode fazer um grupo seleto que faz esse manejo, né? Manejo sanitário, que tem um quadro sanitário, tem boas práticas do manejo de vacinação, manejo da agulha, desde trazer o gado do pasto até o curral para começar esse manejo. Então tem todo um planejamento. Hoje eu falo que infelizmente é um grupo seleto, né? Porque normalmente o que se faz, né? O pessoal aproveita os 2 manejos que tem durante o ano para fazer tudo. Aí naquilo lá já aproveita e faz uma desmama, faz as vacinas que são indicadas a fazer, mas acaba que atropela todo o processo, né? Então a gente se depara muito com fazendas dessa forma que trabalham
e não consegue encaixar uma metodologia que para ele na ponta acaba que vai gerar um custo-benefício muito melhor, mas são poucos que enxergam isso, tá? Então, nessa parte aí, a gente tem visto muito isso daí, já tem muito tempo aí. Eu falo de norte a sul, tá? Não estou falando só da centro-norte, mas de norte a sul, pela que a vivência de mercado que a gente tem, a gente depara muito com isso aí. E hoje, infelizmente, é um grupo seleto. E esse grupo seleto consegue produzir um produto de mais qualidade. Encurta o prazo, tá, da rentabilidade, tem um negócio mais bem planejado e assim passa muito, tá 5 anos na frente de quem não segue, sabe? Então é o cara que tem um acompanhamento veterinário, que trabalha com IATF, é um cara que tem uma estratégia muito bem montada na saúde animal e vai seguir na vida, tá? Enquanto isso, eu te falei que acho que 90% já não segue a parte que é cultural, né? Vou fazer do meu jeitão, que não está errado, mas pode melhorar. E fica pelejando. A gente fala muito, vai ficar pelejando até quando? Né? Mas eu faço tudo certinho, que não sei o que. Às vezes o meu produto, o meu bezerro, minha bezerra está mais barato do que o fulano de tal. Mas ele tem toda uma estratégia, né? E ele executa essa estratégia. Tá aí o Edinaldo que não me deixa mentir em relação a isso daí. Que a gente vive isso todos os dias. No manejo de corte, fazendo de cria, recria, engorda, confinamento. Então, tudo isso a gente consegue ter essa vivência diária. O Távora realmente falou uma coisa interessante, né? Sobre essa questão dessas boas práticas, né? E de um grupo seleto e também de um grupo que vem na pecuária se arrastando há muito tempo, né? E nós temos que ver que a pecuária melhorou, de uma forma geral, ela melhorou muito, né? Nós temos hoje processo de acabamento de animais, né, que desde a cria, recria e engorda, com terminação muito mais rápida, né, principalmente na nossa região, onde a terra ficou muito cara, né, a agricultura, de um modo geral, ela tomou conta da região, e para a pecuária que não é seleta, ela realmente fica um pouco difícil de concorrer, né, principalmente com a margem de tempo em relação à pecuária e em relação à agricultura. Tá? Então, essas boas práticas, elas têm que ser feitas o mais urgente possível, porque a rentabilidade ela vai ser vista, né, justamente nessa questão do tempo e na questão da qualidade. Eu estava falando muito bem a respeito de ter um produto melhor na mesa em relação à qualidade. E as boas práticas, ela vai trazer isso. Quando a gente fala em boas práticas, para a gente exemplificar um pouco, é como até a gente trazer esse animal do campo, como trazer esse animal do piquete para chegar no curral, né, de uma forma que não seja estressante, né? E principalmente quando se vai fazer um IATF, né? Tocou no IATF, né? E a gente vê esse acompanhamento que as vacas, que, por exemplo, os animais que saem do tronco com maior rapidez, esses animais têm uma faixa de cortisol mais alta. E esse cortisol acaba atrapalhando também na questão da reprodução. Então, até isso são pequenas coisas que a gente pode falar, né? Mas imagine o restante, né? Como em relação à mineralização, como a nutrição, como a outras coisas que a gente vai falar aqui. Mas isso precisa ser feito o mais urgente possível, né? Tendo esse outro grupo e esse grupo seleto cada vez ficando mais forte. Maravilha. E a nossa pergunta ela vai de encalço com a fala de vocês dois, né? O Távora falou muito bem da questão cultural, né? Às vezes, dentro de uma sucessão familiar, que o avô era pecuarista, passou para o pai passou para o neto, né? E assim foi, né? E às vezes, essa questão, não, mas meu pai só levava o gado 2 vezes no curral por ano, né? Tem essa questão cultural, né? Então, quando a gente vai falar agora de doenças, Edinaldo, quais são as principais doenças? Eu sei que são várias, é difícil a gente enumerar todas elas aqui, mas quais são essas principais doenças que por meio de uma vacinação, o pecuarista, seja ele o cultural conservador ou que está nesse grupo seleto, ele deve se atentar a fazer ao longo do ano? Você falou agora em tocantes a algumas doenças, e nós temos que trabalhar um pouco tanto na parte prevenção, que eu acredito que é o mais importante dentro dessa pecuária seleta, é o trabalho preventivo, do que o trabalho curativo. Quando a gente fala de nascimento, na fase inicial, os cuidados eles precisam ser focados em algo que às vezes o produtor trabalha com IATF, olha só o que eu estou falando. Às vezes o produtor trabalha com IATF, trabalha com uma coisa mais sofisticada no mercado,
porém esquece de tratar o umbigo de um bezerro, né? Que é uma coisa praticamente, se for nosso olhar, é algo mais elementar, né? Do que um IATF, que é uma prática com pouco, que requer uma parte técnica um pouco maior, né? Mas quando a gente fala de cria, né, nós temos que ter cuidado justamente, porque ali no umbigo, Anderson, na hora que o animal está lá dentro do feto, ou seja, fetal, processo fetal, né, e depois quando essa vaca vai parir, ali nós temos 4 coisas no umbigo que é super importante. A primeira coisa, a gente tem uma veia ali, tem o úrico e 2 artérias. E quando esse animal pare, isso aí rompe. E o que acontece nessa fase inicial? Esse umbigo ele precisa ser secado, ser seco o mais urgente possível para que não possa penetrar nenhuma bactéria. Então ali o iodo é fundamental, né? E outros produtos que a pessoa pode usar tranquilamente, né? Nesse manejo para que realmente possa ser facilitador. Mas logo após isso aí, nós vamos ver que as clostridioses são de uma importância fundamental. E quando a gente fala clostridiose, antigamente você trabalhava, né, um animal ruminante com 4 meses, né? Bem mais tempo. Hoje você trabalha um ruminante com 2 meses. 2 meses e pouco. São animais que hoje, geneticamente transformados e acompanhados, esses animais receberam uma alimentação diferente. E o rumen desses animais, ou seja, aquilo que era diabomaso, que é o estômago verdadeiro, ele já transformou em câmeras ali, mais outras câmeras, e esse animal se torna um ruminante mais cedo. Portanto, essa camada muscular, ela é muito maior agora do que o animal do passado, né? Então, se algumas clostridioses ela desenvolve com uma questão muscular muito maior, nós precisamos prevenir esse animal com alguns tipos de vacinas, que vai ser fantástico para que esse animal não venha morrer. Entendeu? Então isso é bacana. Então nós temos, primeiro, na fase inicial, um processo de prevenção, cuida de umbigo, e depois, logo na fase de bezerros ainda também, que ao meu ver, nós precisamos fazer pelo menos 3 vacinas aí até os 8 meses. Pelo menos, né? Uma parte prática, não sei o que o Távora vai falar aqui, mas de repente que é um cara do laboratório que pode te dar uma informação também a nível de laboratório e a nível de campo, que a gente pode trazer. Mas pelo menos que uma coisa é interessante, nós precisamos entender na parte vacinal. A primeira vacina é uma vacina que vai te dar uma resposta de antígeno, anticorpo, que é muito bacana, de 14 a 21 dias. Porém, essa outra vacina, né, pós esse período aí de 21, 30 dias, ela é fundamental para ter uma curva de imunidade muito maior. Então, esse pico, praticamente muitos produtores não fazem essa segunda dose aí, que é super interessante para que possa dar uma curva de imunidade muito maior em relação às doenças. Bacana. Dentre as principais doenças assim, Távora, o que você acredita que o produtor, seja o conservador ou mais tecnificado, ele deve manejar o gado para proteger elas? A gente falar aqui de clostridiose, né? A gente tem muita coisa para a gente trabalhar, porque uma delas que eu sempre falo, né? A questão da vacinação. Hoje a gente vai em poucas fazendas hoje, que se o cara vai, não, vamos fazer agora a clostridio agora, daqui 15 a 30 dias nós vamos repetir. São poucas fazendas que fazem isso. Tá? Isso aí não é balela, é nada. A gente vive isso aí a cada dia. Você vai na loja veterinária, o cara tem lá, vamos dar um exemplo aqui, tem 1000 bezerros de recria. Vou levar essa bezerrada para o pasto. Qual que é o protocolo sanitário de vacina, tá, que eu devo fazer? Normalmente ele vai lá, compra uma dose, aí faz um vermífugo, talvez faz um modificador orgânico, um estimulante hormonal, e tá tudo certo. Só que a cobertura dessa vacina, ela vai estar ali em 25%. Porque tem cepas, realmente, complementando isso que o Edinaldo falou, tem cepas que realmente precisam de uma segunda dose no intervalo ali de 15 a 30 dias, para dar uma cobertura total. Tá? Então, assim, hoje a gente vê mortalidade, hoje é carbúnculo sintomático, gangrena gasosa, enterotoxemia, botulismo, então tem várias aí hoje. E o que você chega na fazenda assim, tô com a mortalidade aqui alta, principalmente na minha recria. Aí você vai perguntar lá pro capataz da fazenda, o vaqueiro, o que tá acontecendo? Quando não é onça, é cobra. Tá? Não é isso aí?
Quando não é onça, é cobra. No Vale do Araguaia é onça. Tá? Então você pega mais ou menos aqui no sul, sudeste, sudoeste, é cobra. Tá? Então, e as fazendas que já tá um pouco mais tecnificada, que tem um veterinário lá que vai lá todo mês, o cara já consegue já fazer um pré-diagnóstico, diagnosticar e montar aquele calendário sanitário, né? Um quadro sanitário para aquela fazenda, que é o cara que vai fazer as 2 vacinas corretamente. Se for uma fazenda de cria, por exemplo, ele vai ter um protocolo de nascimento, tá? Ele vai ter uma cura do umbigo muito bem feita, tá? As vacinas de Clostridio pode ter certeza que elas vão ser bem feitas. D0, D21, faz mais uma dose e com 6 meses. Então, assim, isso aí passa na frente. Mas a gente sabe que a maioria das fazendas não fazem isso, infelizmente. É ruim das vezes eu estar falando isso daí, mas é a realidade. É onde a gente mais se encontra. Aí a nossa parte é o quê? É passar essa informação para a turma. Você vai chegar lá, orienta tudo certinho. E são poucas que vai lá e absorve e faz. Quem faz, passa bem na frente. Aí você vê índice de mortalidade, principalmente no nascimento, lá embaixo. Índice de morbidade na recria, lá embaixo. Enquanto outros não. Ah, mas tem uma novilha no pasto tal lá, já é a 3ª semana que já é a 4ª novilha que está morrendo. Novilha gorda, de repente amanheceu e não anoiteceu. Morreu gordo, o que é? Não, patrão, foi cobra. Foi cobra, lá tem cobra, tem que tirar o gado de lá, que não tem jeito, não tem o que fazer. Agora fazendo que ela é bem calçada tecnicamente, que é o cara que eu falei, né, que tá no grupo seleto, né? Ele já vai ter um veterinário, vai estar acompanhando, vai ter, ele vai conseguir fazer umas análises mais bem feitas para algumas tomadas de decisão, tá? Porque assim, a gente falando em saúde animal, medicamento tem da melhor qualidade, não tem vacina ruim, não tem medicamento ruim na área veterinária, todos são bons, só que precisam ser bem posicionados e fazer uma usabilidade correta. Eu acredito muito nisso. Então, o que a gente depara, infelizmente, hoje é muita falta de informação e a usabilidade correta, ela acaba que fica muito deficiente, sabe, Anderson? Acho que é isso. Maravilha. E esse podcast, ele nasceu com esse propósito, gerar essa informação para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? Quando a gente fala de vacinação, vocês dois falaram muito bem, né? Da gente fazer esse manejo desde lá de uma cura de umbigo, que não é uma vacinação, mas é uma prevenção para outras doenças que virá. Dá pra gente fazer um paralelo aqui de qual que é a melhor janela de vacinação? Como que ele sabe qual que é a melhor época de eu fazer a vacinação? Existe essa melhor época, né? E aí a gente pode brincar de falar a verdade nos 3 pontos: na cria, na recria e na engorda. Quais são as melhores janelas para fazerem essas vacinações e quais vacinas, né, a gente deve aplicar na cria, na recria e na engorda? Então, tem na cria, por exemplo, você pega, depende muito das regiões que a gente vai trabalhar. Aqui no sudoeste, por exemplo, vou falar mais aqui. Se eu tiver errado, por favor, me corrija, viu, doutor? Mas o calendário vacinal, por exemplo, começa já em abril, né? Já começa já em abril, que é o período de transição, né, das águas para estiagem, né? Então, assim, quem se prepara melhor vai pegar um gado com score bom para fazer o manejo, que seria uma vacina de clostridiose, um endectocida, tá? Vai fazer endectocida, uma correção metabólica, tá? Então, e aonde já começa também o manejo de desmama, que é agora de maio para junho, né? Dentro do cenário ideal seria isso, né? Então, assim, as vacinas, elas são feitas dentro dessa janela, aqui no Centro-Norte, né? No Goiás. E no segundo semestre ela começa ali em outubro. Tá? Tem fazendas aí que já está entrando em novembro, já está finalizando. Porque ele não vai esperar o período seco, tá? Em algumas regiões geadas, né? Onde o capim acaba virando só fibra, né? O gado baixo de score para ficar levando esse gado no curral. Então, assim, quem monta um planejamento muito bem feito na questão de vacinas, protocolo sanitário, já aproveita essas 2 janelas, né? Que a gente tem mais visto e o que tem sido feito ultimamente, tá? Seria isso. Aí tem outras fazendas que fazem até 3 manejos, né? Que aí depende muito se ela é bem calçada tecnicamente, se vai ter um veterinário lá, se ela faz um IATF, se ela segue todo um programa
que tem de seguir dentro da propriedade. Ela tem uma estratégia montada desde a parte de sanidade até a nutrição, né, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas as duas janelas que a gente tem mais se deparado seriam essas duas, tá, Anderson? E é o que tem seguido, tanto quem trabalha no semi-confinamento, criação extensiva, criação intensiva, seria mais ou menos essas duas janelas que é mais que se faz mais uso aqui na Centro-Norte, sabe? E das doenças? Quais doenças a gente deve prevenir no rebanho, levando em consideração os 3 ciclos, cria, recria e engorda? Edinaldo? Dentre as enfermidades, nós vamos falar um pouco sobre endo e ectoparasitos, que isso aí praticamente no Brasil todo ele existe, né? Porém, algumas infestações maiores em algumas regiões do país, em relação à umidade, em relação à chuva, isso vai realmente ter um diferencial. Mas na maioria do Brasil, nós vamos ver que os maiores problemas em relação... Tem outras enfermidades na reprodução, né? Que talvez a gente vá citar aqui, mas são enfermidades que de repente mais voltadas para a reprodução do que um ciclo geral do que você falou, da cria, recria e engorda, né? As clostridioses, elas continuam sendo a maior prevenção do rebanho, né? E o Tauer falou aqui a respeito desse trabalho de prevenção, né, em 2 fases, né? Mas muito no Brasil vai depender também da estação de monta, né? Quando essa estação de monta começa e quando a estação termina, né? Nós temos lugares que não tem estação, né? Eu acho que a maioria do Brasil não tem estação, né? Ainda, por incrível que pareça, né? Nós não temos estação ainda no Brasil. E para dificultar um pouco desse mercado em relação à qualidade da carne, produto que vai sair bem, nós ainda temos, Anderson, no Brasil, né, não só um IATF, mas também uma monta de touro boa, né, de touro puro, mas nós temos ainda o boi de boiada. Nós já temos no Brasil ainda muitos touros que o pessoal, o produtor escolheu, né, que aquele boi é melhor, mais bonito, e ele fica no rebanho. Um caráter genético já vem daquela produção e acaba tendo uns filhos, né, que não vai ter um resultado tão satisfatório desse grupo seleto que o Távora está falando. Mas voltando para a pergunta, né? Eu acredito ainda que as maiores prevenções, o trabalho tem que ser feito em cima de endo e ectoparasitos e também das clostridioses do modo geral, como o Távora falou. Clostrídio acaba matando muito ainda. A gente que é de campo, a gente pega isso todo ano, né? Botulismo, que eu cheguei aqui há 33, 34 anos atrás, que isso fazia festa de botulismo aqui na região, né? Então, hoje não, hoje está bem melhor, né? Isso está ficando cada vez mais recomendado, o pessoal está vacinando melhor, né? Isso as aguadas têm ficado melhor, né? O próprio pasto, né? Na retirada de carcaças também, que é algo que o pessoal está fazendo um pouco melhor, mas essa vacinação ela precisa ainda ser feita de uma forma legal, né? Eu creio particularmente que o que eu falava anteriormente, hoje não falo mais. Eu falava de fazer uma vacinação com 4, 5 meses. Hoje, particularmente, eu estou indicando uma vacina de clostridiose com bezerro com 2 meses, né? Então, 2 meses, com mais 1 mês aí, no máximo, dessa janela que o Távora falou, né? Tá fazendo a segunda dose. E depois, né, nesse período de 8 meses que nós estamos falando aí, pelo menos 3 vacinas de clostridiose, pelo menos na fazenda que a gente está mais de perto, a gente recomenda isso, e isso tem sido o diferencial, porque bezerro não tem morrido de clostridiose. A gente está entrando quase na época do inverno, né? No momento que a gente grava esse podcast aqui, a gente está caminhando para o inverno, né? E quando muda a estação, nosso país é um país continental, muito grande, né? Realidades diferentes, em cada estado tem as suas particularidades. Mas, Távora, pensando no inverno, né? Seja na recria, na cria ou na engorda, quais vacinas o produtor tem que estar atento, pensando às vezes até em confinamento? Ele tem que tocar de qualquer jeito, da forma tradicional como fazia, ou existe algumas vacinas específicas para essa época do ano ou manejo? E aí, a pergunta para você, quando vai fazer esse manejo? Quais são as boas práticas ali do curral que a gente deve usar? Então, nesse período, por exemplo, eu falo que a gente é muito
muito sortudo, né? Eu falo que Goiás, eu já trabalhei em vários estados, né? Eu falo que Goiás hoje é uma riqueza que pouca gente sabe aproveitar. Hoje a gente está no estado que mais confina boi no Brasil, né? E confinamento, a margem, ela é muito pequena. Ela não aceita desaforo, ela não vai aceitar o cara errar no manejo. Que o manejo sanitário, ele é o menor. É o custo que não chega a custar 0,5% no valor do ativo, se você parar para pensar. Então, assim, ele não pode abrir mão de uma vacina respiratória feita com reforço, tá? Não é só uma dose. Ela tem que ser feita com reforço. Ele não pode abrir mão das vacinas de clostridiose, que dentro do confinamento dá isso aí também, tá? Então, assim, ele tem que seguir tudo à risca. Ele tem que ter lá... ele tem que estar muito bem calçado de assistência veterinária lá dentro. Eu acho que hoje, aqui em Goiás, eu não conheço nenhum confinamento hoje que não tenha um veterinário lá. E um suporte técnico para te amparar tanto na parte de nutrição quanto de sanidade. Então, assim, vacina respiratória, de clostridiose, fazer uma correção metabólica, porque, assim, ele seguindo esse padrão, o que vai acontecer? Ele vai encurtar o espaço dentro do boi lá. Hoje a gente confina boi hoje, a liquidez dele dentro de confinamento, desde o dia que entra, saía, hoje é 87 dias. Acho que 5 anos atrás era 120, 117 dias. Me corrija se eu estiver errado, tá, Ginaldo? Mas era isso. Então, assim, hoje você fazendo tudo isso, o que vai acontecer? Ah, Távora, mas eu vou zerar minha morbidade dentro do confinamento? Não. Não quer dizer que vai zerar. Mas eu vou diminuir bem. Agora, quem se arrisca e não seguir um protocolo sanitário com vacina respiratória, de clostridiose, fazer uma correção metabólica, você pode prestar atenção que o índice de morbidade dele vai lá em cima. E se eu tenho um índice de morbidade lá em cima, consequentemente, a mortalidade, infelizmente, vem acompanhando. Isso é o quê? É prejuízo, já que a margem é muito apertada para quem trabalha dentro de confinamento. Por que eu bato tanto na tecla em confinamento, né? Porque nessa época, quem trabalha com gado, principalmente recria e engorda, trabalha com ele no intensivo, né? Goiás, mais uma vez, né, é o estado que mais confina boi no Brasil. Já tem quantos anos que tem isso daí? Então hoje você vai nos confinamentos e realmente a turma tem se preparado bastante, tá? Quem está começando agora, algumas fazendas você pega, ainda acontece isso. O cara vai lá, não vou fazer só o pessoal lá da loja, o veterinário indicou a gente fazer dose e reforço, mas não vou fazer só uma dose. E adivinha? A morbidade vai lá em cima e, consequentemente, a mortalidade. Então, assim, é um protocolo muito bem feito, tá? É um quadro sanitário muito bem montado e seguido. Não é só chegar lá, não, fulano de tal faz assim, não vou fazer. O gado é muito sadio, assim, assado, mas você pegar aí, se o cara tiver média de 1% de mortalidade e 1,5% de morbidade dentro de um confinamento, por exemplo, ou semi-confinamento, é só fazer a conta, o que você vai ter de prejuízo. Já que a margem é muito apertada. Aí, no final, a conta vai fechar? Seria mais ou menos isso. Antes, só falar em termos práticos agora do que ele falou, que eu acho que é muito interessante isso, lembrar o produtor e quem vai começar no confinamento ou semi-confinamento. Mas é justamente essa questão das vacinas respiratórias e de clostridioses. E eu chamo a atenção do produtor porque às vezes ele vai fechar o boi hoje, ele quer fazer tudo hoje. E isso tem que ser feito 60 dias anteriormente, com 30 fazer o reforço daquilo que Távora falou, para esses animais entrarem com imunidade suficiente. Às vezes eu já peguei casos, né, de chegar no dia, o produtor tá limpando o curral com a máquina, ou seja, aquele poeirão subindo do esterco para poder tirar, tá? E aquilo é um colosso para problema respiratório, né, que a gente pode falar. Né? Então, essas boas práticas, elas precisam ser, primeiros, o curral precisa ser limpo, curral de confinamento, precisa ser limpo, tirar do esterco, água, tudo funcionando bem, porque às vezes a gente fala só de uma prevenção de vacina, mas esquece da água. E água de qualidade, meu irmão, ela pode, se não tiver qualidade, ela vai trazer doença, vai trazer problemas respiratórios, vai trazer problemas entéricos, vai trazer várias coisas. Portanto, água de qualidade dentro do confinamento
é fundamental, mas essa higiene que nós estamos falando das boas práticas, ela tem que ser fundamental também dentro do confinamento. E aí, acoplado a isso, vem essa questão vacinal, tá? Tanto das clostridioses, como de uma vacina respiratória, mas que ela tem que ser feita antecipadamente para que esse animal possa chegar e desempenhar esse quadro dos 87, dos 80, 60, né? Que o animal vem sendo trabalhado para ter um acabamento de carcaça bom e qualidade de peso e qualidade de carne também chegando. Então, isso a gente precisa fazer, esse trabalho de prevenção, tá? Um trabalho que é fundamental. Para a gente exemplificar o que você está falando, Edinaldo, vamos dar 2 exemplos. Vamos pensar numa fazenda que ela faz o confinamento dos animais crioulos da fazenda, né? Que às vezes já sai da recria ali e já vai para o confinamento. Qual é a melhor estratégia de fazer essa vacinação? Essa é a primeira pergunta, né? Pensando em fazer em dose e reforço. E pensando no rapaz que vai comprar. Ele vai comprar os animais e vai chegar. Qual que é o conselho das boas práticas de vacinação? E também, dentro dessa pergunta ainda também, o Távora pode complementar também, sobre a questão do dia do manejo. O que deve ter de cuidado ali com a equipe, com os equipamentos, para a gente ter realmente uma resposta de vacinação positiva? Eu acompanho vários, né? Hoje eu tenho nos últimos 8 anos aí, eu tenho acompanhado muito com o batalhão de frente, né? Primeiro que eu gosto muito, né? Sempre fui criado nesse meio aí, eu gosto muito. Então, assim, as fazendas que eu sempre estou acompanhando, eu participo principalmente no dia que tem fazenda que eu consigo participar até da compra dos animais, né? E sempre eu monto todo o programa, tudo certinho, pegando isso que o Edinaldo falou, que é o quê? Eu sempre falo, ó, quando o gado chega, o que a gente faz? Fecha tudo e mete o pau, vamos vacinar, fazer vermífugo, fazer puron? Não. Sempre recomendo fazer o quê? Os animais chegaram, vai pro pasto. Adaptação, altitude, latitude, ver a questão como é que tá a logística de água, eu não sei como é que tá o histórico desse animal. Ele fica lá pelo menos 2 semanas. 15 dias aí. Aí eu venho, trago ele por lote. Se meu curral dá pra mim trabalhar lá com 400 animais, eu não vou deixar os animais o dia inteiro fechado pra me mexer, não. Eu tenho equipe boa. A gente sempre faz um bate-papo antes dos manejos, para planejar bem certinho. Muita gente fala, Távora, mas isso aí a gente não faz, isso aqui não... Mas muitas fazendas hoje que a gente está lá perto acompanhando faz. Manejo das agulhas é muito importante, tá? Pouca gente faz isso hoje. Você vai nas fazendas e não tem esse negócio de manejo de agulha, não. Enquanto a agulha não entortar ou não quebrar, mete o pau. Não tem esse negócio. Então, assim, lá a gente procura fazer tudo muito bem feito. Mas o que é esse manejo das agulhas, tá? O que isso importa? O que isso vai refletir lá no final? Sabe aquele abscessozinho que dá no boi? Na vaca? O cara fala, não, a vacina aqui é muito oleosa. Foi meu vaqueiro que aplicou errado. Então lá 400 animais. Estou mandando agulha em todo mundo. Eu não sei o que animal teve de histórico, por exemplo, se teve alguma morbidade ou não. Se ela está inoculada ou não. Tá? Eu vou passando para um para outro. Tá? E se eu faço esse manejo, eu vou diminuir muito, sabe? A cada 10, 15 animais, eu vou lá trocar agulha, tem um potinho ali com iodo, água, até mesmo com álcool. Eu vou trocando essas agulhas. Eu garanto para vocês, é praticamente perto de zero questão de abscesso. Tá? E a eficácia nessa vacinação ela é 100%. Tá? Seguindo todo um programa. Então, assim, é uma equipe muito bem engajada, tá? Desde começar lá da loja, que eu vou lá buscar lá na loja veterinária e trago para fazer na fazenda. Eu tenho que ter uma equipe muito bem engajada e ela entender o porquê que a gente tem que fazer aquele manejo. Que a maioria do pessoal de algumas fazendas que você vai, ele pega o quê? Ele vai lá, pega o tratorista, pega o empreiteiro e leva pro curral. E pau. Infelizmente não vai dar certo esse negócio, tá? Agora fazendo que tem certinho, a turma da pecuária, os caras entender a questão do manejo em si. O cara usa uma bandeirinha, faz um manejo tudo certinho. Risco de acidente. Você vai lá, você pode manejar 200, 300 animais na parte da manhã, é zero acidente, tá?
Então, assim, esse tipo de manejo a gente tenta fazer mais de perto. E a fazenda que entende que realmente no final isso aí vai dar bons frutos, o cara começa a virar isso aí o rotineiro na fazenda. Acho que foi a semana passada eu estava num dia de campo na fazenda em Britânia, que segue tudo isso, todo padrão. Tá? O cara faz uma nutrição muito bem feita, a sanidade dele é muito bem feita, trabalha com IATF, faz os manejos de vacinação tudo bem certinho. E é uma fazenda que tem 1000 matrizes, tá? Então não é um negócio pequeno, assim, de 50, 40 cabeças. E faz tudo certinho, sabe? Então, é um cara que esses dias ele teve num leilão lá, desmamou vendeu o bezerro lá de bezerro branco, com 10 arroba, a pasto. Tá totalmente fora da curva, né? Do que a gente tem visto, né? Mas infelizmente a gente cai na parte do cultural. Que a turma, vou fazer do meu jeitão aqui, que eu aprendi com meu pai, com meu avô, e vida que segue. Infelizmente fica para trás. Essa solução na ponta da agulha, que foi falado por Távora aqui, a gente transformar isso um pouco de teórico no prático, ela é bem interessante, porque o que deve ser feito no dia da vacinação? Tá? Então, particularmente se você quer ter um estojo, uma seringa com uma qualidade melhor, ela precisa, no dia que ela for ser usada, ela precisa estar limpa, totalmente limpa, enxuta e com óleozinho ali em todas as ferramentas dela para que funcione bem. Essa solução na ponta da agulha que nós estamos falando é porque a partir que você começa a usar, queira ou não queira, às vezes você vai acabar batendo essa ponta da agulha no tronco, em algum local, e essa ponta da agulha, ela vai às vezes entortar um pouco, ela vai, e principalmente também outra coisa prática, às vezes a gente levanta com a própria agulha a tampa da vacina ali, aquela tampinha de alumínio, e ela vai ficando um pouquinho mais cega. Tanto a ponta mais cega como a ponta torta um pouquinho, que foi batida em alguma coisa que a gente mesmo levou e não viu, o que vai acontecer? Na hora da aplicação, de uma forma subcutânea, vai levar um pouco de pelo, de uma forma interior junto com a vacina. E com isso ocorre o que o Távora falou, esses processos inflamatórios, de assim, a vacina é ruim. Não é que a vacina é ruim, mas ela foi acondicionada na hora da aplicação, a vacina, juntamente com esse manejo que você está falando, Anderson, que é de fundamental importância a troca da agulha que o Távora falou, justamente para que essa agulha possa ser perfeita, né? Esse estojo possa ser perfeito. Você quer ter um estojo, produtor, você quer ter um estojo bom, você pega ele e não deixa ele travado. Você deixa ele folgado depois que você lavou, depois que ele está higienizado. Todo produto meu, os meus que eu uso, eles são limpos, lavados e deixados folgados. Com isso, você estraga menos borracha e na hora da aplicação, tudo vai funcionar bem. Pensando na janela do confinamento, qual que é a melhor estratégia? Comprou os animais, chegou para a fazenda, quanto que eu vou fazer essa vacinação? E pensando também nos animais que são crioulos. Tem uma dica aí para quem está nos assistindo, nos ouvindo? Olha só, pensando em animais que são crioulos, né, quando se fala crioulo, aqui na região a gente chamava esses animais crioulos gabiru, né, na fase inicial há muito tempo, que era justamente esse animal cruzado, né? Esse animal cruzado que vinha de cruzamento de um gado de leite, geralmente, com um gado de corte e tal, e dava esses animais de cruzamento. Porém, nós vamos ver aí duas relações, uma de sangue mais europeu e um de sangue mais zebu. Esses animais de sangue mais europeu são animais mais sensíveis, principalmente aos ecto e endoparasitos, né? Então, esses animais, eles precisam ser, além das clostridioses, eles precisam fazer de uma vermifugação também, que vai funcionar bem. Hoje nós temos N produtos aí no mercado, né? Como os purons também. Agora, pegando a janela que você está dizendo, vai depender de quê? Que às vezes o cara vai comprar um animal de leilão ou o cara vai comprar um animal de uma fazenda. Para mim, são diferentes coisas. Quando você compra um animal da fazenda, geralmente, esse animal, ele vem com menos estresse.
por mais que seja legal, joia demais no leilão, que é uma ferramenta que nós não podemos deixar de ter, que é maravilhosa, né? Mas os animais que vêm do leilão, geralmente eles vêm um pouco mais estressados, né? Porque foi mais caminhão, né? Foi mais passagem na hora da compra. Então, às vezes, esses animais vêm um pouquinho mais estressados. E o Tava falou muito bem que essa janela, eles precisam, esses animais, primeiro ter descansar um pouco, até que essa vacina possa fazer um efeito melhor também. Então, Anderson, vai depender de onde esse animal foi adquirido. Se esse animal foi adquirido antes para entrar no confinamento, antes deve ser uma estratégia do produtor comprar esses animais antes, né? Mas às vezes o produtor diz assim, o mercado vai depender do mercado, o mercado está caro, eu não vou comprar agora, que é uma solução que o produtor também tem que ter, né? Por exemplo, às vezes o cara não está capitalizado para comprar naquele dia e vai estar capitalizado, saiu uma grana para ele próximo do confinamento. E o que fazer? Ele não vai comprar? Vai comprar. Mas precisa ter pelo menos um pouco aí dessa escala de descanso esse animal chegar na fazenda, descansar um pouco, né, para ser aplicado. Tá? Então, realmente, essa pergunta sua é capciosa, como diz o outro, né? Essa é capciosa, porque ela pode ser comprada e pode ser adquirida esse animal em qualquer época, né? E a gente, como técnico também, tá? A gente precisa estar aberto para essa situação. De uma coisa que é ideal e a outra coisa que é mercado. Exatamente. Né? Maravilha. E dentro de tudo que a gente está falando aqui das boas práticas de manejo e também de vacinação, o manejo racional. Qual é a relevância do manejo racional e o que significa o manejo racional, Távora? Hoje a gente tem visto algumas fazendas, mas no Vale do Araguaia, né? Eu gosto muito de falar do Vale do Araguaia, porque são fazendas de criação extensiva de média para grandes fazendas, né? E dos últimos 5 anos para cá, a gente tem visto muito a turma adotar a questão do manejo racional, né? Principalmente o nível de cortisol, tá? Que eu aprendi lá atrás que eu via muito isso daí, manejo era porrete dentro do curral, pau, nego gritando. Hoje a gente já vê esse tipo de manejo arcaico, né? A gente vê arcaico, mas é muito feito ainda, tá? Esse dia eu presenciei numa fazenda, eu não estava na fazenda, mas do lado da fazenda o pessoal estava tirando um gado que quando vira brabeza, né? Fala gado alongado, né? Por incrível que pareça. Os caras usando foguete dentro da mata para tirar o gado dentro da mata. Tá? Então, assim, isso aí para quem tá mais próximo de um manejo racional, por exemplo, isso é uma agressão, né? É muito arcaico esse negócio. Então, assim, e por incrível que pareça, ainda tem gente que faz. E muito, tá? Aqui acho que a gente não vê tanto, né? Mas você pega a subida aí, Vale do Araguaia, Norte, Sul do Tocantins, Pará, onde você vai subindo aí, porque são grandes rebanhos, né? E quem já trabalha, quem faz a prática do manejo racional tem suas vantagens. Começa ali o manejo racional, você tem que treinar muito sua equipe, né? Preparar bem sua equipe, engajar bem sua equipe da fazenda, porque senão não adianta, vai lá, leva o Anderson lá, o cara é especialista em manejo racional, treina a minha equipe, vai lá dar um diploma, e aí, os caras estão executando? Aí eu volto lá daqui 30 dias. Sem avisar. Bem no dia do manejo da vacinação. Adivinha? As bandeirinhas que você tinha deixado lá, tudo arrumadinho, ensinado o pessoal como é que fazia para usar, ver o ponto cego dos animais, tem um manejo sem nada nas mãos. O Anderson vai chegar lá, pô, não adiantou nada eu ter vindo aqui. Olha como é que tá o negócio. Não, doutor, é porque nós esquecemos as bandeirinhas lá no barracão e começa aquele tanto de desculpa, sabe? Mas a fazenda que já faz isso aí, já tem um hábito, né? Vira cotidiano da turma fazer isso aí, eles estão bem à frente. Questão até mesmo na vacinação, né? A absorção das cepas que a vacina oferece, essa é quase 100%, né, Edinaldo? Você parar pra pensar isso. Agora, você pega um animal muito estressado, deu o curral dele desde 7 horas da manhã, e pau, o gado não quer entrar na seringa, a apartação é grito, é pau, pedra. Na hora que você leva lá pra vacinar, você fez a vacina. Pergunta se absorveu. Isso é real, tá? Isso, né? Tem artigo técnico falando sobre isso daí, tá? Então a questão do manejo racional eu sou totalmente a favor. Acho muito bacana essa prática. Tem suas vantagens, eu tô falando só na saúde animal, tá? Mas tem suas vantagens aí na nutrição,
desmama mais cedo. O pessoal fala até hoje, é um negócio muito bacana, né? Do 7 meses com 7 arroba, né? Quantas fazendas a gente vê hoje? É o 777. Quantas fazendas você vê hoje desse jeito? Eu acompanho várias desmamas de cliente aí. Tem desmama que a gente acompanha. Você vê uma bezerrada bonita, que tem toda a caixa para poder desmamar com 7 arroba. O bezerro lá com 8, 9 meses não deu 6 arroba. Bezerro bom, tá? De carcaça. Mas não tem. Sabe? Aí começa lá atrás, a questão do manejo. A questão do manejo racional, esquece. Os caras não vão usar. Se foi feito treinamento uma vez, ele não vai usar. Então eu sempre falo, o treinamento ele tem que ser feito, engajamento da equipe tem que ser feito, ela é com frequência, né? Não adianta, por exemplo, o escritório vai estar aqui da fazenda e falar, não, minha equipe lá, eu sempre mando lá, a gente contrata pessoal especialista em manejo racional, vai lá e me dá o treinamento. Ah, mas não funciona lá em casa. Por que não funciona? Não, nós fizemos o treinamento, não foi bom. Mas não foi bom, você não está acompanhando, você não exige aquilo lá. Às vezes o patrão muitas vezes atrapalha a questão do manejo racional, né? Porque vê que o negócio tá, às vezes acha que é demorado daquilo que ele já fazia, ele acha que é demorado. Mas não é que é demorado, está sendo feito da melhor qualidade, do que eu aprendi. Aí você chega, não, pega lá que esse boi que não sei o que, esse boi aí tá trabalho demais, pode pegar o porrete lá que ele entra. Aí atropela todo o processo, aí vai falar que não funciona. Mas o manejo racional impacta diretamente no produto final, na qualidade da carne, de uma desmama bem feita, de uma vaca ciclando certinho, tá? De eu ter bem menos reabsorção embrionária, sabe? Então, se a gente for falar de manejo racional aqui, nós vamos falar por um bom tempo, mas o que eu dou ênfase aí é fazendo os treinamentos, acompanhando, refazer novamente esse treinamento. Porque só uma vez, eu te garanto, a fazenda que nunca fez, ela não vai usar. Edinaldo, é correto você que trabalha dos ofícios diários aí, é dentro da reprodução, né? E pegando a fala do Távora, dos benefícios do manejo sanitário, quais seriam essas boas práticas dentro da cria? Quais são os benefícios que ao longo da sua caminhada profissional você percebeu, as mudanças que tiveram lá no passado e que tem hoje? Fazendas que você atende que adotam os manejos racionais, tem resultados diferentes, não tem? E para a gente, às vezes, fazer uma afirmação do que o Távora está dizendo. Realmente, quem tem que comprar a primeira ideia tem que ser o dono, né? Porque se a gente faz ali um treinamento, uma capacitação de bem-estar animal, de manejo racional, de nada nas mãos, se o dono não comprar a ideia de mudar essa cultura, é o que você disse, né? Vai fazer o treinamento e amanhã, quando tiver outro manejo, vai passar. Mas conta pra gente quais são esses benefícios do manejo racional dentro da cria. É interessante a gente pensar de manejo racional como um todo, né? Mas quando a gente fala de manejo racional dentro da cria, a gente precisa até pensar nessa forma de criação que nós falamos aqui, até na hora do desmame. Por exemplo, na hora do desmame, nós temos visto hoje que uma situação de manejo e em relação à nutrição desses bezerros, para ter um ganho de peso bem mais interessante, é o chamado de creep feeding. Nada mais é do que um coxo separado para os bezerros entrarem na fase do seu nascimento ali, completando um mês e pouquinho, 2 meses, para esse animal, ele comer uma alimentação diferente, algo diferente, para que ele possa ganhar peso. Tá? Com isso, né, o número de mamadas desse bezerro às vezes vai ser até menor, porque esse bezerro vai comer um proteinado ou vai comer uma ração formada ali, que vai ter um ganho de peso e uma qualidade de carne um pouco maior. A gente via muito no passado a questão, e uma coisa prática agora chamando a atenção também, é a questão do desmame. E esse desmame, anteriormente, era feito o seguinte: levava o animal por 7, 8 meses, levava o animal para o curral, passava 3, 4 dias berrando dentro do curral para poder desmamar. E ao longo do tempo a gente foi falando com alguns produtores e isso foi mudado na nossa região e graças a Deus isso tem sido realmente absorvido de uma forma muito melhor. Como é que se deve fazer isso numa prática, por exemplo? Então, primeiramente, né, com aqueles bezerros que você vai separar da vaca, né, o ideal seria deixar que esse bezerro
ele ficasse no mesmo pasto da desmama naquele dia. Ou seja, você colocar algumas vacas madrinhas junto com esse bezerro, né, do desmame, e as vacas mãe daquele bezerro é quem vai sair. Quem vai sair não é o bezerro, porque o bezerro já sabe onde vai beber, o bezerro já sabe o que está comendo naquela relação, e você colocou algumas vacas madrinhas ali. Quem sai é as mães, não sai os bezerros. Com isso, com as vacas madrinhas, esse bezerro, a tendência é de ele não dar problema no manejo para sair para buscar as vacas. Esse é um ponto que é interessante. E a outra coisa é esse bezerro, ele não ser vacinado também no dia, por exemplo, da desmama. O que eu acho interessante é você fazer isso antes. Porque se você faz uma desmama no bezerro e ele passa 2, 3 dias preso, essa imunidade, essa relação, porque tudo que a gente aplica no animal é um antígeno. Tudo que ele responde é um anticorpo. Só que o que acha, se você cai um manejo, o animal está tomando leite, ele para de mamar e passa 3, 4 dias preso, né? Então essa relação vai ser ruim. A outra relação boa, que tem sido das boas práticas, tem muitos produtores hoje que trabalham com esse creep feeding e depois leva esses animais para um confinamento. Ou seja, diretamente para um confinamento também, que isso é uma boa prática. Ou seja, a alimentação, esses animais não vão sentir. E esses animais acabam ganhando peso e essa relação da cria fica muito legal. Ou seja, manejo sanitário, manejo, né, dentro da propriedade, mas um manejo nutricional também para que esse animal não caia naquele efeito sanfona que era falado antigamente. Esse efeito sanfona é justamente isso. O animal mantém bonito, está na hora da desmama e pau. Né? Então o que a gente tem falado também, até na hora da venda desse animal, o cara não tirar, ou seja, deixar com a mãe para ser vendido para o produtor que vai fazer a cadeia pós, Anderson, que é muito importante. Que às vezes o cara faz essa desmama antes da venda, 15, 20 dias antes, esse animal cai o peso. Então, para aquele que vai vender e que já tem o seu parceiro de compra, é muito interessante essa relação daquele que tem o produto com aquele que vai comprar para poder seguir a próxima fase. Então, essa próxima fase aqui, o cara comprar esse animal que vem sem o estresse e ele continuar com o produto, é super bacana, cara. É super bacana. Então, isso é interessante. Não focar apenas, né, no processo vacinal, mas no processo de manejo alimentar, de um manejo nutricional e boas práticas também. Maravilha. E aí a gente está falando aí da estação da cria, né, das boas práticas que começa desde o bezerro na desmama, né? E aí é uma comparação que muitas das vezes o tradicionalismo perpetua ainda, né? A gente ainda encontra fazendas ainda que não usa IATF, né? Qual que é o paralelo que a gente pode fazer assim? Qual que é a melhor ferramenta? IATF ou monta natural? Pergunta boa, hein, cara? Essa é boa. Vai lá, depois a gente fala. Então, hoje, sem dúvida, o IATF está bem na frente, tá? Muita gente da monta natural vai discordar, outros vão parabenizar, mas hoje o IATF é uma tecnologia, tá? Então, quem é adepto da tecnologia e faz a usabilidade dela da maneira correta, sabe que é muito melhor. Nessa parte mais técnica, eu vou deixar para o professor. Mas, sem dúvida, o IATF é disparadamente. E mais uma. Hoje, a estação de monta natural, tem muitas fazendas que não tem estação. É bezerro nascendo o ano inteiro. Você pega o bezerro nascido da estiagem e o bezerro nascido na época das águas. Tem uma diferença muito grande. Diferença, eu falo, começando de carcaça, morbidade, problema com o umbigo. Tem muita diferença. E a ATF eu consigo amenizar muita coisa. Sem falar na minha escala que eu consigo fazer certinho, projetar tudo certinho, meus nascimentos. Ah, mas na monta natural também consigo. Consegue. Mas se você nunca ajustou a tua estação de monta, você vai começar a ajustar agora. Você vai ter que começar a pegar a tua torama. Como é que é teus touros lá? Tem fazenda que você vai, tem boi cruzando com neta, com filha, e vida que segue. Tem fazenda que você pega fazenda de 2.000 cabeças, não desmama 400 bezerros. 250 bezerros. Tem.
Eu me deparo muito com isso daí, sabe? Na região norte você roda muito, tem muita gente desse jeito. O cara tem lá 1.200 vacas, desmama 300 bezerros no ano. Sabe? Então, assim, desses 300 bezerros, você coloca aí 70% de uma qualidade boa, tá? Então, assim, respondendo a pergunta sem mais delongas, sou 100% a favor de ATF. Quem não é adepto ainda da tecnologia, tem que começar, tá em tempo ainda, tá? E montar uma estratégia de reprodução muito bem feita, não vai arrepender. Uma pergunta super legal, né? Falar sobre a reprodução, tanto na IATF como na estação, e agora que eu quero trabalhar nas duas causas, né? Nas duas coisas. O grande trunfo da IATF é que ela veio para ficar. Isso não tem jeito, né? Mas é um grande trunfo também que ela tem hoje 25%, 30% no Brasil. Não passa disso, até hoje não passou. Ou seja, em algumas fazendas, sim, né, que nós temos aí, tem fazendas tecnificadas que faz 3 IATF e não faz mais nada. Não tem nem cobertura de touro. Então, nós temos uma escala de um super top, de repente, que nem usar touro, mais uma IATF que, de repente, ainda você pode fazer um IATF e botar um touro de repasse, ou fazer 2 IATFs e colocar um touro de repasse, né, que também não é ruim, tá? Então, a gente precisa ver as questões de manejo da propriedade para saber o que facilita também para o produtor, tá? Então, a IATF, particularmente, eu defendo a técnica, né, faço isso ao longo do tempo e tem sido bacana. Mas uma parte prática, vamos pegar 100 vacas. 100 vacas. Em 11 dias, por exemplo, ou manejo de 3 passadas, 0, 8, 10 ou 0, 7, 9, 11, né? Não importa. Né? Isso aí vai depender do manejo do produtor e também do técnico para escolher isso aí, que vai funcionar muito bem. As duas técnicas já estão provadas aí no Brasil de uma forma muito, muito relevante, né? Trabalho. Então, o que acontece? O grande fundamental é o seguinte: esses bezerros que são, como falou, que às vezes não tem nem manejo nenhum, mas você começa, passa o ultrassom, tira o touro, vamos lá, tira o touro, passa 30 dias, né? Vai lá e passa o ultrassom nesse gato, né? Vê o que gato que está vazio. Esse gato está vazio, trabalha com a IATF. Esse espaço é que eu acho fundamental, que às vezes na IATF ninguém fala. Mas é o seguinte, dentro de 10, 11 dias, você tem, de 100 vacas, você tem aí no mínimo 40 vacas prem. 11 dias, você tem 40% de vaca prem numa propriedade. Rapaz, isso é fundamental. E além do mais, o que eu acho interessante na IATF, não foi só pegar esses 40%, mas foi as vacas que não estavam ciclando, esses animais entrar em ciclicidade. Tá? Então, 17 a 24 dias, nessa janela pós a inseminação, né, esses animais que estavam acíclicos, esses animais vão entrar em ciclicidade. Tá? Então, isso é fundamental. Vão ter retorno ao cio e, de repente, praticamente vários animais com a mesma onda folicular ali, trabalhando nesse sentido. Então, essa aglomeração de bezerros numa mesma época, ou seja, nascendo em uma determinada época, né, que não é uma época de chuva, que é uma época ainda dessa relação, que esses animais serão mais pesados. Esses animais que nascem sem a presença de chuva na fase inicial, esses animais são mais pesados, o manejo é melhor para ter um problema lá de umbigo que a gente falou, né? São várias coisas que o produtor vai ter em relação a esse bezerro. Então, aí ele diz, mas os bezerros dos touros são ruins. Não. Às vezes os bezerros do touro pior não são ruins. O problema é que esse bezerro do touro nasce depois pior, numa época pior. E às vezes a gente está fazendo a comparação só da IATF com o touro, que é ruim. Não. A época da IATF ela é mais estratégica, para nascer numa época melhor, e esses bezerros que nascem com touros também na época estratégica são bons. Entendeu? A gente não pode só brigar com os dois. As duas técnicas, para mim, elas têm que andar juntas, tá? Né? Vale salientar produtor, técnico, né? Manejo, por quê? Dá para trabalhar os três manejos aí de IATF sem touro? Dá para trabalhar
uma inseminação com touro para aquele cara que está começando e você mostrar justamente esse bezerro, que é um bezerro um bezerro melhor, um bezerro bom, e também vai estar mais em conjunto, e suas vacas vão ser cíclicas que estavam em falta de ciclicidade, joia. Então isso vai ser bom também. Dá para trabalhar com 2 IATF touro, tranquilo. Então, eu acredito que essa palavra aí, meu mestre, ela é fundamental. E esse manejo em relação a cada produtor também é fundamental. Nós temos que crescer muito na IATF no Brasil, né? Nós temos espaço grande demais, nós temos espaço de crescer com touro ainda grande demais, porque muito touro nas fazendas são touros de boiada e não são touros ainda preparados, não são touros PO, não são touros de qualidade, né? E nós vemos hoje animais aí, tourada no Brasil, trabalhando todas as raças de um modo geral, trabalhando para esse bezerro ter uma conformidade de carcaça, uma coisa muito melhor em relação cada vez mais de uma forma muito salutar. Então a gente vê, o gado Nelore está sendo trabalhado, mas os cruzamentos industriais também sendo trabalhados de uma forma muito bacana. Então eu vejo a pecuária brasileira ainda muito crescente. Nós temos a China no mercado ainda que precisa de carne, nós precisamos dos Estados Unidos para ser de carne, os outros países para ser de carne, e nós temos um celeiro. Nós temos um celeiro que é o Brasil, em clima, em tudo que a gente pode fazer. Portanto, eu acho que a gente tem que crescer muito na área de reprodução ainda. É muita coisa para crescer. E eu acho que a IATF ela veio para ficar e ela não vai sair. Ela só vai ser melhorada cada vez mais. Maravilha. Já respondeu a pergunta. E IATF, então? A gente falou de manejo, de boas práticas, falamos de saúde, né, da sanidade. E a gente faltou falar um pilar importante da pecuária, que é a nutrição. E tudo isso que a gente falou, seja na cria, seja na recria ou até mesmo na engorda, que, como o Távora disse, o confinamento, a margem muitas das vezes é apertada, né? Então o produtor tem que fazer conta mesmo, né, na hora da nutrição e fazer uma nutrição precisa, né? Uma nutrição de precisão, né? Qual que é a relação, a relevância, qual a importância da nutrição para a pecuária de corte? Vamos lá, professor. Vamos lá. Em termos de nutrição, nós falamos aqui, ó, os pilares, reprodução, não pode ficar de fora. Falamos disso aqui, a importância. Falamos também da prevenção das vacinas, né? Também, de um modo geral, que não pode ficar de fora, a sanidade, também não. Mas agora a nutrição. Esses pilares, eles têm que estar juntos, eles têm que estarem juntos. Se eles não estiverem juntos, a coisa não vai funcionar. Se eu vou fazer uma reprodução, mas se eu não tiver escória corporal de vaca passando fome, não tem jeito. Ela não vai ter nem ovário responsivo, né? Não vai ter nem folículo responsivo, porque ela está passando fome, ela está em anestro. Então tem que ter nutrição para essa vaca, tá? Para essa vaca poder prenhar, para poder fazer uma parte de reprodução. Porque senão, mas o hormônio de tal coisa é diferente, a coisa é ruim, o inseminador é ruim, e não foi. Foi falta de nutrição, né? Então, quando a gente fala nutrição, a gente não fala apenas no acabamento, mas a gente fala de um acompanhamento, ou seja, um sal mineral bom para essa vaca. Porque, por exemplo, a gente vai falar muito de sal mineral, quando a gente fala em fósforo, que é um elemento do sal mineral, talvez seja o elemento mais caro hoje no Brasil, no mundo, né? E quando essa taxa de sal mineral, de fósforo é baixa, porque por mais que a gente faça um melhoramento na pastagem, Anderson, ela vai ser deficiente ainda em alguns minerais. E fósforo é principal, né? Nesse crescimento, quando eu falo em reprodução e nutrição, crescimento folicular, está ligado diretamente ao fósforo. E outros micros também, que é de suma importância. Portanto, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Fósforo bom para animal comer bem no coxo. Aí a gente fala agora, manejo, mas volta para o coxo. E às vezes nós temos uma grande fazenda, com muitos animais e com coxo pequeno. E aí, de repente, o coxo está lá, o sal mineral está lá, mas nós temos animais que são, às vezes, animais que são dominantes e dominados. E esses mais dominantes, a tendência dele é chegar no coxo e manda eu, né? Então esses animais chegam lá, comem e os outros ficam lá um pouco reservado fora. O que acontece? Os animais são de manada. Esse animal sai, ele sai, vai embora e depois os outros dizem assim, vou ficar. Não vou ficar não, vou embora.
às vezes nem come sal mineral direito. Então, esse manejo nutricional não só depende de qualidade boa do produto, que tem que ter, mas também uma questão de manejo com mais a questão de coxo também sobrando, ou seja, o tamanho de coxo em relação ao número de animais, ele tem que ser algo interessante. Então, não só, Anderson, nessa questão da nutrição de ser um sal mineral, mas também, por exemplo, nós falamos no CRIP, nesse bezerro para sair um bezerro mais pesado. Ontem mesmo eu fui numa propriedade e falei com ele, digo, ó, tem trocentos anos que eu venho falando com você, mas isso só vai ser funcional se você quiser. Eu tenho falado para você. E você agora, eu estou te colocando com animais PO, animais melhores, mas você precisa fazer isso. Porque quando você chega agora nessa fase, o seu bezerro não está tão pronto para entrar no confinamento, porque você está faltando essa fase aqui ainda de cuidar melhor desse bezerro no pasto. Eu disse, eu preciso fazer. Então ontem eu saí de lá com esse cara que a gente já vem trabalhando, com essa situação. Então, o caso de ontem. Então, às vezes, o produtor não vai querendo, mas você vai sendo também focado, continuando naquilo que vai ser melhor. Um dia a coisa vai funcionar. Maravilha. Complementando aí que o professor deu ênfase aí, a questão de nutrição, ela é um assunto muito bacana, né? Que eu gosto muito de entrar nessa parte. Porque, assim, a estratégia nutricional, ela muito bem montada, ou montada e seguida, né, Reginaldo? Eu acredito que não tem como dar errado. Por quê? Se eu trabalho com a cria, o que eu tenho que fazer? A exigência é maior desses animais, principalmente no período gestacional. Isso é sem dúvida. E para elas entrarem para uma estação de monta, seja ela natural ou IATF, ela tem que estar bem nutrida. Ela não precisa estar gorda, ela precisa estar bem nutrida. E não adianta, por exemplo, você pega aqui Goiás, por exemplo, né? Nós temos aí 5 meses sem chuva. Ano passado foi 6. A média nossa é essa aí. Tá? 4, 5. Então não adianta o sal eu fornecer, eu sem montar uma estratégia nutricional, o cara vai lá, compra um sal de linha branca e taca ali pau o ano inteiro. Aí chega um época do ano passado para esse, o gado vai só diminuindo, né? A produção de bezerro. Só diminuindo. Que meu pasto tá ruim, meus peões não sabem manejar. Mas o cara esquece que a primeira coisa que ele olha lá, onde está a água desse gado? Estudos comprovam aí que se o animal andar mais de 500 metros para beber água, é prejuízo. O que ele ganha, ele perde. Aí tem na volta. Tá? Então, assim, nada adianta, por exemplo, eu ter uma terra e não ter água. Nada adianta eu ter um pasto e não ter água. Então, a água começa por ali, é o principal indicador. O outro é a nutrição. A nutrição ela é responsável aí, acho que do custo na pecuária, acho que me corrija se eu estiver errado, tá, Anderson? Mas acho que é coisa de 70% a 75%. Eu vou fazer de qualquer jeito? Se eu fizer do meu jeitão, não vai dar certo. Vou procurar o mais barato. E vou usar lá de janeiro a dezembro um sal só. Aí ele esquece que o sistema dele lá não aceita isso. Ele vai ver ano a ano, tá? Ciclo a ciclo vai diminuir. Vai ver que a margem vai ficando mais apertada. Mas porque, não, o preço do boi está muito ruim, o mercado está ruim, não está absorvendo produtos que eu estou produzindo, sabe? Mas ele não tem uma estratégia nutricional. O desafio, por exemplo, se eu trabalho com a cria e com a recria, o meu maior desafio é na recria, que o Reginaldo falou antes aí. O maior desafio é esse, porque como que eu vou colocar, por exemplo, 7 arroba nesse bezerro na recria se eu não tenho uma estratégia nutricional bem montada? Se eu não tenho um creeping, se eu não tenho um sequestro? Tá? Então, assim, é de suma importância, sim, dar muita atenção para essa parte nutricional, buscar principalmente uma ajuda técnica, se eu tenho dúvida, não é só chegar lá e comprar as porradas de sal, não. Por isso que eu sempre falo, quem é melhor preparado, principalmente o fornecedor, ele está muito à frente da turma aí, sabe? Porque assim, ele se preocupa com o negócio do cliente, o cara vai lá e fala, não, vou lá fazer uma análise bromatológica do seu sal, do seu pasto. Para saber qual é a real necessidade, né? Qual que é a real carência da tua pastagem, para a gente te indicar um negócio certo. Você vai em empresa grande, tá? Você vai em empresa grande aí que os caras nem se preocupam. Se o pasto do cara tá bom, tá ruim, se ele tem bucha, se ele não tem. Esses dias eu presenciei, fui na fazenda lá, o cara reclamando que a vaca dele tava agora, tá? Caindo e não levantando. De fraqueza. Aí disse que um cara foi lá e vendeu um saureado para ele.
Vaca com média do score de 3 para 2,5. Bucha que ele tinha lá era melhor do que a grama do campo de futebol a parada, tá? E vem o que vai acontecer. Sabe? Então assim, aí vai o sal não presta, que não sei o quê. Você vê lá na semana lá o cara com rebanho de 20 vacas caindo, não é normal. E o fornecedor, o cara não vai lá. Pô, mas você não vai ver nem como é que tá a pastagem lá do teu cliente. Você não vai montar uma estratégia nutricional para ele. Você é um cara muito importante, você tem que estar lá dentro. Então, assim, essa turma da nutrição, o cara que acompanha o negócio do cliente, se preocupa com o negócio do cliente, faz indicação certinha, monta a estratégia nutricional bem certinha. O cara vai lá, dá uma olhada na logística de água, vê questão de pasto, tudo certinho. Ele está muito à frente. Sabe? Então, assim, e é normal acontecer isso daí, porque você pega, eu acho que 80% dessa turma não faz isso, tá? Eu falo, tem empresa grande aí, a gente presencia e anda para tudo quanto é lado e toda semana eu estou num lugar diferente. Você vê muito isso. A turma não se preocupa com o negócio do cliente. Os que se preocupam estão lá dentro, eu te garanto. É o cara que ele tá lá dentro, ele fixa lá dentro porque ele se preocupa com resultado, evolução, constância e passa muito à frente. Porque a nutrição realmente é um pilar muito importante. Se não tiver uma nutrição muito bem feita e você não se preocupar em executar, o negócio não vai andar. Maravilha. Bacana essa questão da nutrição, né? Quando a gente fala nisso, né? E o que é bem interessante nesse pilar dessa nutrição é justamente aquilo que falamos. E voltamos a repetir. O sal, quando a gente fala em sal, não é sal solinha branca, mas o sal proteinado. E de repente é ração também. Então, é o conjunto daquilo de estratégia para saber o que o cliente quer também. Então, não, eu estou precisando fazer uma escala para que daqui a pouco tempo eu possa vender. Então, de repente, aquilo não é um sal de linha branca que você vai usar. Vai ser um sal proteinado para que aquele bezerro ganhe mais peso, né, na recria ali e de repente ele ser melhor vendido. Não, eu vou usar de estratégia, eu vou colocar uma ração para que esse bezerro seja melhor vendido ainda. Então, é aquilo que o Tava falou, né? Isso precisa ser acompanhado, né? E tem estratégias e estratégias, né? Por exemplo, você jamais também vai colocar o exemplo que Tava falou aqui, em relação a só colocar um sal ureado, se você não tem nem graminha para o animal comer. Se você não tem graminha, então você não tem matéria, você não tem nem matéria para poder esse animal estar fazendo a ingestão, então você vai usar ureia para quê? Se não tem nem digestibilidade nesse animal. Então, essas coisas precisam ser melhor acompanhadas, para dizer assim, período seco usar sal com ureia. Às vezes a estratégia da pessoa não é aquela, tá? Então, cada lugar, no seu cada qual, né? Sal mineral pode ser usado, o sal linha branca? Pode. Nós temos sal linha branca funcionando muito bem. Tem usar o sal proteinado? Sim, também. Usar a ração? Bacana. Então, isso aí precisa ser acompanhado, igual o Tavo falou, né, em cada região, em cada fazenda, sabendo as estratégias do produtor, aquilo que o produtor quer, a demanda que ele tem, se esse animal ele vai ser comercializado com um parceiro, se ele vai para o confinamento ou se não vai. Então, são muitas estratégias que precisam ser realizadas. Maravilha. A gente está caminhando para o nosso final. É uma pena, porque o bate-papo aqui está fluindo, né, naturalmente. Mas eu quero que vocês deixem uma mensagem final de tudo aquilo que a gente falou, né, do nosso tema, que é as boas práticas de manejo dentro da pecuária de corte. Deixa uma mensagem final aí para o produtor que está nos ouvindo, para o entusiasta que está nos ouvindo. Edinaldo, depois Távora. Falar em boas práticas, eu acho que essas boas práticas elas precisam ser dentro da fazenda, mas de uma forma maravilhosa. Como essas boas práticas? Acho que as primeiras boas práticas para ser adquirido dentro de uma fazenda precisa ser a boa prática do relacionamento. E essa boa prática do relacionamento, ela está junto com o técnico, ela está junto com o trabalho do vaqueiro, aquele que cuida lá, mas também está junto com o produtor. Então esse relacionamento ele precisa ser um relacionamento global, né? Aonde o produtor manda, o técnico obedece e todo mundo obedece e obedece quem tem juízo. Né? Porém, essa relação, às vezes, não é relação de um dono só, mas é a relação dos três serem donos, né? Ou seja, todo mundo, ou seja, a equipe toda
trabalhando no sentido global, no sentido de um relacionamento bom. Se você pega o cara que cuida da nutrição lá dentro da fazenda, que ele bota nos coxos, e esse cara for valorizado, né? O vaqueiro é valorizado por isso, né? Uma valorização técnica junto com o produtor. Rapaz, isso se torna uma coisa bacana e funcional. Agora, se você não tem um relacionamento bom com o vaqueiro, não tem um relacionamento bom ali com o técnico, um fala mal do outro, a coisa não funciona, E tudo isso pertence, ao Papai do Céu. E se a gente tiver uma relação boa com Deus, nós vamos ter uma relação boa com o próximo. E isso precisa estar dentro da fazenda, de uma forma geral, esse relacionamento. Por isso, se nós tivermos, a minha fala final aí, viu? É que Deus continue te abençoando, cara, viu? Fortalecendo sua vida, junto com sua família, junto com o seu trabalho, né? Ao Anderson também, que é um lojista maravilhoso, né? E que se preocupa, eu quero dizer para vocês, é um cara que se preocupa com o cara que está na fazenda, né? Nós temos visto isso acontecer, e às vezes coisa que não dá nem lucro, às vezes para ele naquela ação, mas ele vai atender o cara, então isso é bacana demais. Então, parabéns para você pelo trabalho que está sendo exercido, não só dentro da sua loja, que eu tenho visto isso acontecer, mas também com a relação com o produtor. Isso é muito bacana. Mas voltando a afirmar, essa relação ela se torna perfeita e bonita e de uma forma legal. Primeiro, se a gente tiver uma relação com Deus e depois tiver relação com todos dentro da fazenda, isso vai ser fantástico. Maravilha. Pegando o que o Edinaldo comentou, fica até difícil, né, da gente falar alguma coisa depois disso daí. Mas, em primeiro lugar, Deus, tá? Sem Ele a gente não é nada. Eu sou muito grato hoje em trabalhar naquilo que realmente eu gosto, tá? Eu sonhei desde de menino aí, eu nunca imaginava que eu ia trabalhar realmente com algo que eu gosto, que eu sempre falo pra turma, né? E não canso de me falar. O meu melhor dia da semana é a segunda-feira. Isso eu falo, não é pra falar, esse Távora é louco, mas não é. Sabe, eu sempre levei isso comigo, comecei muito cedo. Então, meus agradecimentos aí, primeiramente a Deus, ao Anderson pelo convite, tá? A gente tem, além do corporativo, a gente tem uma amizade. Eu sempre falo e reafirmo, né? Quando eu cheguei pra cá, acho que foi em agosto de 2017, o primeiro cara que me abriu os braços e falou, não, vamos trabalhar junto. Porque eu já trabalhava na Seva, né? E fui transferido para uma área que para mim era tudo novo, né? Cultura, tudo. E eu acordava todo dia, falei, cara, isso aqui é uma prova que eu tô passando, não é fácil. E quando eu fui lá, visitei esse cara, ele falou, não, vem cá, vamos trabalhar junto, vai dar certo, não desiste não. E hoje já estamos quantos anos aí? 8? Vai fazer 8 anos. Então, assim, o que eu tenho a falar é o seguinte, boas práticas é um negócio muito interessante de falar, mas a mensagem que eu gostaria de passar é a questão de engajamento, tá? Engajamento de equipe. Você está num ramo, a gente está em um ramo hoje que a gente é muito responsável porque a gente tem que produzir o alimento, né? Principalmente a proteína. Então, assim, tem que cuidar bem da sua equipe, que a equipe vai cuidar do seu patrimônio, vai ter olho de dono, tá? Quando você consegue passar isso, transmitir isso para sua equipe, o negócio vai andar bem, tá? Dou exemplo muito disso daí do Anderson, porque assim, é um cara que administra a empresa, é um cara que gere pessoas, é um cara que preocupa com o negócio do cliente, tá? Então, assim, por isso que eu sempre falo, né? Quando alguém tem uma ideia, ele já está 10 passos na frente. Porque tem engajamento, ele consegue passar isso, tá? E as pessoas gostam de estar perto, né? Você pegar como gestor, quando você consegue ter essa essência, o negócio flui, vai embora. Eu sempre falo, essência, pode mudar pessoas, mas a essência não. O negócio vai embora. Então, assim, você levando isso para pecuária, pode ter certeza que o que você investir lá dentro da parte técnica, em equipe, em engajamento, o negócio vai fluir. E sempre vai ter a dificuldade. Mas é para isso que a gente está aqui. Porque se fosse fácil, todo mundo ia conseguir. Não é isso? É isso aí. Bom, agradecer toda a honra e toda a glória pelos elogios a Deus, né? É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá a direção
Ele que nos dá as ideias, os dons e talentos, ele só nos empresta, né? Então, toda honra, toda glória ao nosso Deus. E você que assistiu essa edição do AgroRaça Podcast, né? Boas práticas de manejo na pecuária de corte. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, essa edição desse podcast, né? Para que mais pessoas tenham acesso a esse material. Quero te agradecer, Edinaldo. Uma honra dividir mesa com você, viu, meu irmão? Cabra bom. Maninho, obrigado. Obrigado. Eu sei que sua agenda é apertada e você fez muito sacrifício para estar aqui com a gente. E nós encerramos essa edição do AgroRaça Podcast. O propósito desse episódio é gerar informação para você, homem do campo, você entusiasta e você pecuarista. Nós esperamos que esse conteúdo que aqui foi gerado tenha relevância e que você aplique no seu dia a dia e que você possa produzir alimentos cada vez mais sustentáveis, porque Brasil é o grande supermercado do mundo e é só nós que podemos alimentar toda essa população que cresce. Deus te abençoe. Nós encerramos a nossa fala aqui.